quais são aí os partidos aliados que estão com o senhor nessa batalha. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da 101. Boa tarde, meu caro Raeli Oliveira. Um abraço especial a todos os ouvintes da rádio União FM e Jornal da 101. Nesse momento estão com a audiência realmente muito considerável. A gente ouve muito falar da rádio. Quero abraçar os ouvintes em várias cidades aqui do entorno, Barras, Cabeceiras, Nossa Senhora dos Remédios, cidade de Porto do Piauí. Eu gosto muito de Porto, passei muitos anos trabalhando em Porto, tenho muitos amigos lá. Quero abraçar o povo de Campo Largo do Piauí, Campo Maior, que também ouve aqui a sintonia. José de Freitas, aqui do nosso amigo Fernando Freitas. Quero mandar um abraço para o Naldo, para o Irapuã. Abraçar o nosso querido Evandro, que nos recebeu muito bem ali, né, um cafezinho. Isso. E o Odilon, que é uma figura realmente de bom trato. Bom, o nosso projeto de governo, ele tem várias metas. A principal delas, e eu considero talvez uma das mais importantes, é não mentir para o povo, como faz o governador atual, né? O governador atual, a gente tem percebido, assim, quase que uma síndrome da mentira entre os petistas, mas ele parece que incorporou de tal maneira que ele não consegue mais sequer dizer alguma coisa que não contenha inverdades, né, para ser mais delicado. Agora, não mentir para o povo é uma das nossas principais metas. Outra meta, não usar o dinheiro do povo para fazer turismo. Qual o sentido? O governador ele viajou 25 vezes para o exterior. Um escândalo isso. Quanto se gastou com essas viagens? Na estimativa da deputada Gracinha, que hoje, aliás, mudou, né, e está ao lado do governador, mas ela fazia muitas críticas. Cada viagem dessa custava em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. Porque ele levava uma verdadeira entourage, uma quantidade imensa de pessoas que o acompanhavam. Então, não usar o dinheiro do povo para fazer turismo também é uma meta. Ou seja, nós temos aqui várias metas que englobam o contrário daquilo que vem sendo feito atualmente pelo governador. Outra questão, não usar o dinheiro do povo para fazer cooptação política. Muitos líderes políticos no interior, deputados estaduais, eu acho vergonhosa e afrontosa a postura hoje da Assembleia Legislativa. Você não ter deputados fazendo oposição, que é um papel natural de fiscalizar o governo. Não é a oposição pela oposição, não é a crítica pela crítica, mas é necessário que haja a crítica responsável. E a gente vê apenas 1 ou 2 parlamentares aqui e ali se revezando na tribuna, completamente obscurecidos pelo comando do governador também com a imprensa. Outra meta nossa, não comprar o silêncio da imprensa, porque eu acho que é fundamental haver um sistema de comunicação que seja livre e que possa garantir ao povo o acesso à informação verdadeira. Porque hoje nós temos o governo que atribui aos meios de comunicação cerca de 52 a 55 milhões por ano para os diversos veículos aí, portais de notícias, emissoras de rádio, televisão, sobretudo na capital. Aquelas que fazem críticas são completamente diluídas, desconsideradas. Mas o que me causa espécie é você ter 27,6 milhões de reais apenas para emissoras de televisão, que não se pode dizer nada do governo, não se pode mostrar um problema relativo às estradas, que nós temos estradas toscas hoje em todo o estado praticamente, e que precisa realmente de uma gestão que venha a oferecer transparência e a aplicar corretamente o dinheiro do povo. Eu vou dar aqui um dado interessante que muita gente tem falado na atualidade sobre a questão dos empréstimos, né? São 18 bilhões de reais ao longo dos últimos 3 anos e 3 meses, né? Estamos agora no dia 15 de abril, 3 anos e 3 meses, mais ou menos, 18 bilhões de reais. Outro dia o governador reuniu a imprensa camarada para apresentar uma prestação de contas, onde ele dizia para o povo que tinha aplicado 3,5 bilhões de reais na reconstrução de estradas. Na verdade, nas operações tapa-buraco, porque o governador não tem uma única obra. Esse é um desafio que eu faço permanentemente ao governador do estado. Me apresente, Rafael, uma única obra do seu governo que tenha tido começo, meio e fim durante a sua gestão, sobretudo na área de rodovias. Dizer, por exemplo, que o estado não tem mais nenhuma cidade que não seja interligada por asfalto é outra grande mentira do PT e do Rafael. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Vamos aqui sair de Beneditinos e vamos à Prata do Piauí. Ali é a rodovia 224. Não tem asfalto. Ela é completamente
na pissarra. Outro dia eles fizeram... É uma rodovia carroçal ainda. Rodovia carroçal, que outro dia o próprio governo fez um reparo colocando mais pissarra e aterrando a pissarra. Então, não adianta assim. O governo, ele não vai conseguir levar adiante, não vai conseguir convencer a população com mentira, porque a realidade salta aos olhos. Ele aplicou 3 bilhões e meio, duvido muito, mas mesmo assim ele está dizendo que aplicou. São 18 bilhões de reais. Onde é que estão os outros 14 bilhões e meio de reais? Que ele não disse até o presente momento. É preciso que ele venha a público dizer onde esses recursos foram aplicados, porque senão vai ficar muito feio para ele, muito mal. Eu digo para você, já que Casa Popular é um carro-chefe do atual governo, daria para construir com esses 14 bilhões e meio de reais, se ele tivesse aplicado os 3 bilhões e meio na infraestrutura rodoviária e o restante na acomodação de pessoas em casas populares, daria para construir 3.700 casas populares. Mas vamos arredondar para 3.500, né? Já seria, você tiraria completamente a população da infelicidade de não ter um teto para viver, já que a população em situação de rua, apresentada pelo próprio governo do PT, não chega hoje a 15 mil pessoas no Piauí. Ou pessoas que não têm casa, né? População de rua e que não tem um teto. Então você resolveria o problema e ainda poderia economizar aplicando em outras obras impactantes e importantes para o Estado, como melhoria efetiva das escolas, na área de saúde, a questão da segurança pública, né, que não tem infraestrutura de combate ao crime e vários outros segmentos. Tony, a gente observa, né, até na sua fala, a gente que acompanha pelas redes sociais, você é oposição ferrenha ao governador Rafael Fonteles. Como o senhor e o seu fiel escudeiro nessa pré-campanha, né, o pré-candidato a senador Tiago Junqueiro, grande empresário, como é que você está avaliando, do modo em geral, a maneira que o governador Rafael Fonteles vem administrando o estado do Piauí e buscando uma reeleição? Bom, eu dou nota 0 para o Rafael, mas não é por fazer a oposição ferrenha ao governador. Eu faço a oposição ferrenha aos erros do governo, aos erros do governador, como fiz aos governos anteriores do PT que não trouxeram resultados para o estado. Para que você tenha ideia, o governador recentemente numa entrevista disse que a educação é o carro-chefe e aí enumerou os investimentos realizados. A gente sabe que o secretário de Educação foi retirado da pasta, foi colocado como assessor especial e transformado em vice de laboratório por conta do grande número de escândalos. Já foram detectados mais de 70 milhões de reais em contratos irregulares formulados sem licitação pelo senhor Washington Bandeira como secretário de Educação do estado do Piauí. Então ele tirou para que ele saísse porque os escândalos iriam começar a surgir agora. Se o carro-chefe do governo Rafael é a educação, como é que nós temos o segundo índice de analfabetismo do Brasil? O Piauí hoje tem o segundo maior índice de analfabetos do Brasil inteiro, com tantos programas disponíveis e mesmo depois do governo Wellington Dias, em 2021 e 2022, ter utilizado 1 bilhão de reais dos professores, dos precatórios do Fundef, num programa completamente surreal, que era o ProAja, né, que muita gente chama de ProAlma, porque tinha mais de 1.000 pessoas mortas inscritas nesse programa, o ProAlma. Então o ProAja era um programa de alfabetização que vinha se somar a outro programa, que era o EJA, não é? Que era alfabetização de jovens e adultos. Como é que se aplica tanto dinheiro e o Piauí ainda é um dos estados com maiores indicadores de analfabetismo do Brasil? O analfabetismo ele é ruim sob vários prismas e aspectos, porque tira do indivíduo a condição de reagir frente aos desmandos e gera nele uma dependência absurda em relação ao governo. O que eu pretendo para o estado do Piauí, investir no desenvolvimento humano principalmente, é a questão do ensino técnico profissionalizante, é garantir com isso emprego, porque nós precisamos qualificar essa mão de obra, porque nós temos inúmeros potenciais, o turismo é um deles, talvez o principal, que é uma indústria sem chaminés. E nós temos lugares belíssimos no estado do Piauí que deixam de ser visitados pelos turistas de outras partes do país, ou mesmo aqui do estado do Piauí, porque nós não temos uma campanha de divulgação desses potenciais e mesmo que a pessoa chegue nesses lugares, não tem pessoas qualificadas o suficiente para garantir um atendimento de qualidade razoável. Então eu me insurjo contra essas questões e apresento para vocês qual seria a solução disso tudo. Então nós temos que, primeiro, outra coisa que eu acho que no estado do Piauí muito errado, imposto demais. Pegue aí qualquer comerciante que você vai ver a reclamação sobre imposto. 22,5% é a tarifa do ICMS do estado do Piauí. É a segunda maior do Brasil.
A segunda, o Estado, que é um dos mais pobres, pratica a segunda maior, porque isso aí é contra o emprego. O governador Rafael, ao praticar os 22,5% de ICMS, ele está indo contra o emprego. Aí ele prefere que as pessoas vão para os programas de assistência, que é a questão do Bolsa Família. Nós temos hoje 650 a 680 mil pessoas que vivem dos programas sociais. Eu não sou contra os programas, eu sou a favor, mas desde que seja utilizado de forma responsável, de modo a garantir atendimento a quem precisa. Estão tirando muita gente que precisa do Bolsa Família e colocando quem não precisa. O próprio governo do Wellington, a gestão do Wellington no Ministério do Desenvolvimento, retirou quase 2 milhões de pessoas do Bolsa Família no Brasil. E, por outro lado, cerca de 1,5 milhão, 1.700.000 entraram. Sai quem precisa, entra quem não precisa e distorce completamente a finalidade do projeto. Mas vamos aí ao governo do estado do Piauí. 680 mil pessoas dependendo do Bolsa Família, enquanto nós temos 350 mil pessoas, foi atualizado agora pelo presidente da Federação do Comércio do estado do Piauí, 350 mil pessoas com carteira assinada. Então é um governo que despreza o emprego e que fortalece o assistencialismo, porque é aí onde ele sobrepuja o interesse democrático, se sobrepõe ao interesse do povo, que o povo quer emprego, o povo quer tratamento digno, quer crescer a economia. Então nós vamos fazer um revogaço, nós vamos fazer um tesouraço em cima dos impostos e reduzir de 22,5% para 17% e com isso gerar 150 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos através do estímulo, qualificação da mão de obra, fazer com que surjam ou ressurjam cerca de 35 mil empresas que possam garantir emprego de fato e de direito para essa população. Você tocou numa questão que chamou a atenção, de todo o estado do Piauí sobre a taxação dos postos, assombrando assim todas aquelas famílias que vivem na zona rural e precisa daquela água. O governador também pensou em cobrar aí uma taxa e também da energia solar. Ele também é imbuído nesse seu contexto também, batendo em cima da questão do governador conhecido como governador taxado, que taxa tudo? O governador dos impostos, né? Isso. Ele é draconiano. Eu acho que o Rafael, ele é contra emprego, porque quando você cria muitos impostos, você tira completamente a capacidade de gerar empregos. Como é que o empreendedor, que é quem realmente transforma, que é quem realmente produz desenvolvimento econômico e sociocultural no estado do Piauí, pode gerar emprego com uma tarifa draconiana, com um ICMS draconiano como esse? Então, nós denunciamos, ainda no ano passado, por volta do mês de julho, a questão dos poços tubulares, porque vi no Diário Oficial, tenho o hábito de consultar o Diário Oficial do Estado, desde a minha mais tenra idade, quando eu ainda trabalhava na Rádio São José dos Altos, nos anos 80, eu pegava o ônibus, ia para Teresina, para comprar o Diário Oficial impresso, e eu acompanho tudo do governo há muitos anos, não é só do governo do PT. Então, o que é que eu vi no Diário Oficial? Vi lá uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente que é determinada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E ali eles estavam falando sobre a taxação dos poços. E o governo nega, ele disse que era fake news. Tanto não era fake news, e a fake news é a grande mentira do governador, que agora, na semana passada, depois da Semana Santa, ele apresenta um projeto de lei para a Assembleia acabando com a taxação dos poços. Quer dizer que se fosse fake news, por que ele ia acabar com a taxação dos poços? Outra coisa, eu fiz um desafio ao governador, já que ele acabou com a taxação dos postos, para que ele acabe também com a taxação do ICMS sobre a energia solar. O governador veio para a televisão, para os meios de comunicação que ele controla, meu caro Odilon, mentir de novo, dizer que, na verdade, a bancada federal do Piauí apresentaria um projeto à Câmara Federal para exatamente acabar com o imposto sobre a energia solar. Ele está falando sobre o FIU-B, que é uma lei nacional. Ele inclusive, culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu, inclusive, já respondi, porque o Bolsonaro era o presidente na época, mas o projeto que era da Câmara e do Senado, ele tem origem no deputado Silas Câmara, que é do Republicanos, é um partido aliado ao PT, no Estado e no Brasil. Então, eu desafio o governador, Dilon, rapidinho concluindo, eu desafio o governador a mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei acabando com o ICMS, que não tem nada a ver com a tarifa do FIU-B. Uma coisa é o FIU-B, que é aquilo que você utiliza da rede elétrica da Equatorial. Agora, o serviço, que é o que o governador está cobrando, não é? O excedente que acumula à noite, é o que o governador está cobrando, é ICMS, é governo do Estado, é autonomia do governador. O governador não responde o desafio, não sei
é porque não tem coragem ou porque já se acostumou com a mentira, que mente tão absurdamente que chega a acreditar ser verdadeira a mentira que ele próprio mente. Meu boa tarde, aqui é o Tony. Boa tarde, João. Satisfação. Eu desejo todo o sucesso para você na campanha que está, digamos assim, ainda não começou, propriamente dito. Mas eu acho esse tema, eu tenho uma empresa de perfuração de poços aqui na região, sou uma pessoa bastante conhecida, há mais de 30 anos que eu, digamos assim, trabalho nesta área de perfuração aqui no Piauí, no Maranhão, mas eu fiquei, digamos assim, chocado. Quando eu soube, eu achei uma coisa, não, isso aqui não é possível, isso é inacreditável. O governador ir taxar um poço do qual ele ali não colocou nenhum recurso, não colocou ninguém, certo, para trabalhar naquele projeto, certo, onde ali vai ser desenvolvida uma pequena irrigação, e o cara simplesmente se acha no direito de vir taxar, certo? Então, observe aqui o que eu vou falar. Ele mandou suspender, da mesma maneira que ele mandou suspender, certo? Caso, que eu acho que ele não vai conseguir se eleger, mas caso ele consiga se eleger, esse projeto com certeza vai ser revitalizado. Acho que vai para a gaveta, né? Porque não foi votado ainda. Pois é, você está entendendo? Então veja bem, como é que alguém, um partido, certo, que prega agricultura familiar, certo? Onde é uma maneira de você fazer geração de emprego, de renda no interior, é exatamente através, certo, dessas pequenas aguadas, de um poço tubular. Como é que alguém pode querer colocar mais um imposto, inviabilizar mais ainda aquela agricultura que está bastante sacrificada no interior? Então, pessoal, eu acho isso uma pura maldade. Certo, viu? É alguém que não está em sintonia, certo, com a população do Piauí. Ele está vivendo, certo, em outra esfera. Não é aqui, certo, nesse estado pobre, paupérrimo, certo, que nós estamos habitando. Então, o que eu digo é o seguinte, eu acompanhei desde o começo e lhe digo até que a gente tinha alguma esperança pelo fato de se dizer que era um governador muito preparado, um homem de um intelecto muito grande, certo? Um homem que tinha, digamos assim, um conhecimento enorme sobre as coisas. Então criou-se uma expectativa enorme a respeito da administração que ele iria desenvolver. E ele começou com aquele lenga-lenga de hidrogênio verde, depois de Porto, e insistiu, e dizia a navegabilidade, e dizia que essas viagens que ele fazia para a Europa, o objetivo delas era exatamente, certo, digamos assim, consolidar esse projeto de hidrogênio verde, que o Piauí ia ser uma das grandes potências mundiais, certo? E de repente ele se cala, ele não fala mais nada nisso. O que houve, governador? Certo? Viu? Que o governador se calou, não se faz mais menção nenhuma a esse hidrogênio e, de certa maneira, a gente olha assim para um lado e para o outro. O discurso do governador está completamente esvaziado. Ele não tem mais o que falar. O que o governador vai falar? Prometeu tanto, certo, que o Piauí ia ser um estado muito desenvolvido. Cadê? Não se fala mais nisso. Certo? Então é lamentável que alguém ainda possa, na altura do campeonato, pensar em dar um voto, certo, a esse governador que frustrou todas as expectativas aqui do povo do Piauí. Concordo com o nobre Odilon em gênero, número e grau. E dizer também, Odilon, que ao mesmo tempo em que ele vê a impossibilidade desses projetos absurdos, como por exemplo o hidrogênio verde, a gente que faz um estudo das situações do governo, se você for observar, o hidrogênio verde ele exige muita água para ser produzido. Parnaíba, que é onde cedia ou sediava esse projeto, lá um projeto como esse requer cerca de 100 milhões de litros de água dia para ser viabilizado. Veja bem, 100 milhões de litros de água por dia. O governo do estado, através da AGESPISA, não conseguia produzir 20 milhões de litros de água por dia para abastecer a população de Parnaíba. E ainda hoje a empresa privada não consegue, porque vive lá a população batendo lata, levando água, fazendo protesto. Quando o governador vai ao litoral, o que ele enfrenta é protesto.
Então eu acho que, além da inviabilidade econômica, a questão mesmo de recursos naturais. Mas agora ele, já que fracassaram os 3 principais projetos, que era o hidrogênio verde, o Porto de Luiz Corrêa, que foi inaugurado no dia 13 de dezembro de 2023, sem que até hoje atracasse um único navio. Hoje, mais de 2 anos, um barco de pesqueiro não atracou até hoje no Porto de Luiz Corrêa. E o terceiro é a navegabilidade do Rio Parnaíba, para o qual se contratou com o governo federal um convênio da ordem de R$1 bilhão. E esse dinheiro veio para o Estado, para onde foi? Ninguém está vendo nenhuma movimentação no sentido de restabelecer a navegabilidade do Rio Parnaíba. Uma outra questão que eu trataria é que, vendo o fracasso de todos esses megaprojetos ou projetos megalomaníacos, o governador agora decide enveredar por um outro projeto já cansado, viciado de tanta corrupção que a gente viu ao longo dos últimos anos, que é o antigo projeto da barragem de Castelo. Seria bom para o estado do Piauí, mas, veja bem, de muitos anos para cá se fala sobre essa questão da barragem. Mais recentemente, em 2009, o governador Wellington Dias, da época, mandou colocar no orçamento de 2010, que era do ano da eleição. Só que não colocou um centavo, fez a previsão da obra sem fazer a previsão econômico-financeira para a sua execução. Então, ficou mais uma vez como discurso vazio, mas fizeram um discurso de que iriam fazer a barragem de Castelo, ganharam ali os votos. Em 2014, novamente nos vem... Ela chegou a ser licitada, essa obra? Ela nunca foi licitada. Chegou novamente em 2014, naquele mandato de 2014 a 2018, através do então deputado Antônio Félix, fez um requerimento na Assembleia, um projeto de indicação, aí o Wellington assume novamente o compromisso de fazer a barragem de Castelo. São 370 milhões de reais para a construção dessa obra. Eu acho que hoje deve estar uns 400 ou um pouco mais. É uma obra de grande porte, iria atender municípios além de Castelo, ali no entorno, Castelo do Piauí, tem Buriti, dos Montes, tem São Miguel do Tapuio, Juazeiro do Piauí, Campo Maior, Coivaras, uma série de municípios do entorno. E ajudaria a amenizar o problema das cheias em Teresina, porque Teresina sofre muito com as cheias, principalmente do Rio Puti, porque esbarra a água que vem da barragem de Boa Esperança. Quando chega no encontro das águas, ela encontra aquela barreira do Rio Puti, no encontro das águas, e ela retorna e alaga, represa e alaga toda aquela região. Então, a construção da barragem de Castelo, ela ajudaria também nisso. Mais uma vez, o governador, agora, segunda-feira, fez o lançamento. Fez o lançamento da obra, não é? O novo, às vésperas da eleição, é mais discurso, não é? Ou seja, como? Lançamento de encaminhar de encaminhar um procedimento licitatório de realizar essa obra já com previsão orçamentária para o próximo ano, em torno de 350 a 370 milhões de reais. Então, é tudo, mais uma vez, uma grande mentira. Ele não consegue viver sem mentir. Só que tem uma coisa, eu sempre digo três questões que eu chamo a atenção. Um ditado antigo em latim: dissere et non probare et non disseres. Dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Então, o governador, ele, nessas 3 obras, e mais essa agora que são obras grandes, né, do Castelo, da barragem do Castelo, eu acredito que em nenhuma delas ele conseguiu provar o que ele disse. Portanto, é um grande mentiroso. Talvez essa obra nessa sua andança, olha, Odilon. nessa sua andança, Só um minutinho. Eu acho que essa ideia da barragem de Castelo, ela já foi lançada há quase um século atrás. Sim. Certo? E vem todo mundo pegando uma pontinha dela, certo? E depois da eleição morre o assunto, certo? Esquece. Só revitaliza na próxima. É como o Porto de Luiz Corrêa, né? Tony, você falou tanto aí de ICMS, você também tocou no assunto, como o governador vem tratando essa questão desses empréstimos, né? E na área da saúde e na área da educação, você que está percorrendo todo o estado do Piauí, levando a sua mensagem, né, a todos os seus amigos e correligionários do PL. O que você tem sentido de professores, de pessoas que dependem do braço do governo com relação à saúde pública? Bom, vamos primeiro para a questão da saúde. O que eu tenho sentido é uma indignação muito grande do povo, na sua grande maioria, em relação ao sistema de regulação da saúde no interior. Você quebra um braço, passa 7 dias
internado porque um braço quebrou para ser regulado de qualquer cidade para a capital. Se for uma cidade mais distante, passa 20 dias, passa um mês, termina emendando, mesmo quebrado, sem que você seja atendido. Então, eu acho que seria uma das coisas a gente resolver o problema da regulação. Outra questão, gestão hospitalar. Nós não temos gestão hospitalar pública. O governador entregou para a iniciativa privada, para organizações sociais de saúde, que não tem absolutamente nenhuma preocupação com a saúde do povo. O que eles têm com preocupação é faturamento, é ganhar dinheiro. É tirar dinheiro do governo do estado para levar para outras paragens e legar ao povo uma saúde de péssima qualidade. Para você ter conhecimento disso, inclusive estou até combinado aqui com meu amigo Chico Wilson, da gente fazer uma visita ao Ambulatório Azul, que é onde se pratica o maior índice ali de busca de atendimento público em Teresina, para você ver as filas enormes durante toda a madrugada. As pessoas chegam no dia anterior, no comecinho da noite, não é isso, Chico? Para poder tentar conseguir uma vaga de modo a garantir consulta para dali a 20, 30 dias. Então eu realmente acho que na questão de saúde nós temos que mudar a gestão hospitalar, retomar os hospitais públicos para a gestão do Estado, no caso dos hospitais regionais, fazer com que eles sejam geridos por profissionais de saúde, médicos, especialistas e garantir melhores salários para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e lembrar também que a saúde pública não é feita só por esses profissionais, tem que ver também os maqueiros, tem que ver os prestadores de serviços gerais, que são ignorados, que são praticamente humilhados e execrados de qualquer projeto de governo que nós pretendemos atendê-los sem nenhuma dúvida. Olha aí, a gente tem muita participação popular, vamos lá, meu grande amigo, vamos colocar o povo lá. Vamos sim. E aí, estou vindo aí, o entrevistado aí, o candidato, quer que seja, né? Estou vindo aí na Rádio União, observe, né? Não, a coragem que eu tive de votar no governo, presidente do PT, fui eleitor, né? Até agora, né? O seu Cândido, viu? Mas eu não acho com coragem de repreender aí o entrevistado, que ele está mentindo. Porque eu estou observando as coisas que estão acontecendo e está observando também, né? Cadê as filas do INSS que foi acabado, que diziam que ia acabar? Cadê as filas da saúde que era para acabar até agora? Cadê a mudança que teve? E aí, o que eu tenho a dizer é isso aí, eu sou observador. Muito obrigado. Quero abraçar o Cândido e agradecê-lo pela participação. Cândido, nós temos que ter mais pessoas com essa consciência, inclusive de participar da comunicação e fazer cobranças ao governo do Estado, fazer cobranças aos nossos governantes. Eu lamento profundamente tudo que está passando a população mais pobre do estado do Piauí, sobretudo no âmbito da saúde pública, que não existe mais saúde pública no estado. Mas lamento também o escândalo do INSS, que roubou 10 bilhões de reais dos aposentados, tirou dinheiro de gente pobre. Lamento profundamente o verdadeiro assalto que se pratica no estado do Piauí contra os aposentados e pensionistas da Previdência Estadual, que os governos do PT decidiram taxar em 14%, depois que o indivíduo passa a vida inteira trabalhando e descontando para a Previdência, depois de aposentado ele continua descontando para a Previdência do Estado do Piauí. Então isso é um assalto à mão desarmada que o Estado pratica, porque muitos desses aposentados e pensionistas do Estado do Piauí, servidores antigos do governo do Estado, que já passaram a vida inteira servindo, quando vai ver o contra-cheque hoje, que desconta plano de saúde, que desconta IASP, quando termina, ele não fica com quase nada, o contra-cheque vem praticamente zerado ou negativado. Então tudo isso é lamentável, precisa de reação do povo. Olha aí, o Natal, ele diz o seguinte, é o Natal aqui, boa tarde, futuro governador, e desejo boa sorte nessa caminhada. Natal, muito obrigado a você, fico muito gratificado pela sua manifestação e vamos adiante. Olha aí, tem também a Dona Maria Portela, né, painel, tem a Dona Maria Portela, tem também a Dona Francisca, e tem aí a Maria Portela, ela fala aqui no Jornal da Grandona. Boa tarde, Ralinho e o deputado aí. Aqui é o Zé de Deus que está falando aqui do município de Cabeceiras. Eu quero dizer que eu não recebo Bolsa Família aqui de jeito nenhum e eu tenho 4 crianças que estudam. Precisa, né?
E nem não recebe Bolsa Família, e eu também não recebo nada, porque eu sou deficiente. Eu recebi a perícia, agora eu não estou recebendo mais nada. E também não recebo mais Bolsa Família, de jeito nenhum. Eu queria saber por que eu não tenho dinheiro de receber o Bolsa Família. Na verdade, é o benefício de prestação continuada. Boa tarde, Rali e o deputado aí. Aqui é o Zé de Deus que está falando. Ah, o Zé de Deus. Zé de Deus, Cabeceiras é uma das cidades que eu gosto muito aqui no estado do Piauí e nessa nossa região norte. Zé de Deus, eu lamento muito do sistema que exclui uma pessoa como você. É exatamente aquilo que a gente estava falando há pouco tempo. Muita gente que não precisa recebe, enquanto quem precisa está sendo humilhado, está sendo marginalizado. Você tem direito, como pessoa com deficiência, ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Acredito que aí na sua cidade deva e tem com certeza um sistema de recepção para você encaminhar a sua solicitação, CRAS, outro órgão qualquer da municipalidade que possa lhe dar atendimento. Com relação ao Bolsa Família, também seria um outro direito, já que você tem 4 crianças e é uma pessoa carente. Tem que procurar os órgãos competentes da municipalidade, mas tem que procurar, acima de tudo, se comunicar, porque quem não se comunica, como diria o nosso velho guerreiro Chacrinha, termina se trumbicando, né? E o que está acontecendo é que muita gente está sendo ameaçada para não dizer o que sente, para não dizer das dores que estão sendo impostas. Vamos lá. Olha aí, tem mais gente. Vamos lá, Coronel, coloca aí. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, ouvintes da Rádio União. Estou aqui na cidade de José Freitas, ouvindo o programa. Sou o jornalista Francisco Mendes, do portal Repórter Piauí, também do programa Comando Policial. E uma boa parte do município de José Freitas está acompanhando o programa e eu queria fazer uma colocação, Paulo. Você é eleito governador. O que você pode melhorar na questão da segurança pública? Quando eu me refiro à segurança pública, eu me refiro às polícias civis e militar, principalmente a questão das delegacias de polícia das cidades da Grande Teresina. Por exemplo, José de Freitas, a Polícia Civil trabalha de forma muito escassa. A culpa não é dos delegados e dos agentes, sim do sistema, do governo. E a Polícia Militar, toda a gente sabe também que precisa de melhorar muito, muito mesmo, para dar continuidade a esse trabalho eficaz do nosso sistema de segurança. Se o senhor pode melhorar. Tranquilo, meu caro Francisco, um abraço para você e para o repórter Piauí, né? Para todos que lhe acompanham. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que despolitizar e despartidarizar a segurança pública do Estado. Hoje nós temos um policial também desmotivado por conta dos baixos salários, quando a gente fala da polícia militar. É talvez o mais baixo salário do Brasil. O policial militar no Piauí, ele ganha em torno de R$ 3.700 a R$ 4.000 no início ali, quando ele está como soldado. É um absurdo, isso não pode continuar. Então a gente tem que trabalhar para reforçar os recursos da segurança e garantir melhores condições de trabalho, melhores condições de equipamento. Para você ter uma ideia, estava com 4 anos que não trocava a farda dos policiais militares. Isso é uma aberração. Veja a questão das viaturas sucateadas, sem combustível, não paga o combustível e não paga as oficinas que reparam as viaturas. Então tudo isso é coisa básica que pode e vai ser feita caso a gente se eleja. No tocante à delegacia, à Polícia Civil, colocar em funcionamento todas as delegacias. Hoje a gente chega em Teresina, mas está informatizado. Não importa, meu amigo. O combate à criminalidade ele tem que ser físico, é um atendimento que não se pode fazer pelo computador. Tem que ser feito pelo policial no combate ao crime ou na condução das investigações. Então colocar em funcionamento as delegacias, despartidarizar e despolitizar a segurança pública do Estado do Piauí. Tony, é um assunto que vem chamando muita atenção. Os institutos de pesquisa, né, que há quem diga que são ligados aí ao governador, né, sempre você aparece ali em terceiro lugar, muito distante do segundo e ainda mais distante. E o que chama a atenção porque outros portais que vieram de fora, outros institutos, deram uma margem ali, uma queda... Diferente, né? Diferente, e aí parece que zangou aí o governador. Como é que você vê aí esses institutos de pesquisa que fizeram, os mesmos institutos, eles davam aí a eleição garantida ao então deputado estadual Fábio Novo à prefeitura de Teresina, e foi totalmente ao contrário. E esses mesmos institutos agora aparecem aí com essas pesquisas. Como é que você interpreta esses resultados destas pesquisas? Raeli, primeiro de tudo,
que eu tenho que dizer é agradecer as pessoas que lembraram do meu nome. Seja 2%, 3%, 10%, agradecer as pessoas. Mas eu, assim, lamento muito que nós tenhamos, no estado do Piauí, os contratos do governo com os institutos. Porque é a primeira vez que eu vejo na história um candidato que está lá e eles vão tirando votos para poder injetar no governador. Porque eu comecei essa campanha em setembro com 8 pontos percentuais nos institutos do governador. Hoje eles estão me dando com 2 pontos, 3 pontos. Mas os institutos nacionais sempre estão me colocando com entre 9 e 12,5 e até às vezes 12 mais 1,5,7. Ou seja, eu não estou desconfiando dos institutos. Eu tenho absoluta certeza de que são comprados para dar o resultado que interessa ao governador, como foram comprados para dar o resultado que interessava ao governo na eleição do Fábio Novo, né? Nas eleições de Parnaíba, nas eleições de vários municípios do estado do Piauí, que nós acabamos vendo resultados completamente díspares daquilo que o governador determinava, principalmente por conta da arrogância do próprio governador, que é um sujeito arrogante. O Rafael é uma pessoa que não tem vivência popular. Ele foi colocado ali como um governador de laboratório, como um experimento pelo Wellington Dias, de tanta força que esse camarada aglutinou ao longo da desistência das lideranças de oposição, que ele resolveu botar qualquer pessoa, botou esse camarada para ser governador. Mas ele é um governador ocasional que vai ser derrotado, mas nós vamos derrotar principalmente os institutos de pesquisa. E eu quero agradecer, sem nenhuma dúvida, às pessoas que escolhem o meu nome como pré-candidato a governador. Eu quero também lembrar que na pesquisa do Veritar houve uma coisa assim interessante, né? Que foi a alteração da minha foto. Eles botaram a minha foto, botaram a foto do Carlos Antônio Rodrigues, que é um deputado federal de São Paulo, que foi inclusive ministro da Dilma. Muita gente me ligando o dia inteiro, eu fiz um vídeo. Depois, 2 dias depois, foi que eles foram retificar, né, Pedro, a foto. Achei lamentável isso, até pedi uma reparação a eles, mas só 2 dias depois. Dias antes, no jornal o Globo, numa matéria sobre sucessão estadual, onde nosso nome apareceu numa pesquisa em 2º lugar, que foi um instituto contratado pelo jornal o Globo, eles fizeram questão de mudar a minha foto também. Botaram a foto do Antônio Rodrigues, que é o dono da cachaça Salinas de Minas Gerais, que não tem absolutamente nada a ver comigo. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, ouvintes da rádio e do jornal, da 101, é que eles podem até tentar descaracterizar o Tony Rodrigues como opositor, mas eu sou o único que faz oposição ao PT verdadeiramente e legitimado pelo tempo que eu estou fazendo críticas e tentando construir soluções para o estado do Piauí. Eles já me processaram 55 vezes, recebi o 55º processo agora essa semana. Só nesse governo do Rafael já foram 5 ações. Quer dizer, eu sou tão desimportante assim que eles tentam me silenciar de todo modo, né? Inclusive utilizando a justiça dessa maneira torpe, que eu considero que é uma utilização indevida do sistema judiciário para tentar silenciar um opositor, porque eles não aceitam a oposição, eles não aceitam a democracia. Então vamos adiante. Agradeço demais aqueles que lembraram meu nome e espero que continuem lembrando cada vez mais. O nosso tempo não permite mais que a gente continue esse bate-papo. Quero agradecer aqui, Tony, a sua presença hoje aqui no Jornal da 101, agradecer os seus esclarecimentos e se tiver alguma negação de algum ouvinte, a gente vai repassar para você ou para seus assessores. Muito obrigado, boa sorte nessa sua nova caminhada e dê um abraço lá ao Thiago Junqueira, viu? Tá bom. Thiago, que é uma das figuras mais proeminentes do agro na atualidade, fez o caminho inverso, né? Todo mundo vai para São Paulo, Rio de Janeiro buscar, e ele veio para o Piauí, trouxe aí o desbravamento de uma nova fronteira agrícola na região do Médio Parnaíba. Quero dar um abraço especial no Thiago, que é o presidente regional do nosso partido. Quero abraçar também a nossa comitiva, a nossa caravana, Rocha Neto, ex-vereador de Altos, meu filho, jornalista e advogado Pedro Rodrigues, meu amigo Fernando Freitas, ex-prefeito José de Freitas, mas acima de tudo, uma das grandes intelectualidades da história do Piauí na atualidade, sobremaneira da sua, José de Freitas, meu amigo Chico Wilson, que foi vereador em Teresina durante 16 anos e meio, não é isso, Chico? Exatamente. Foi líder várias vezes, tanto do prefeito Firmino Filho, quanto do atual prefeito Silvio Mendes em gestões anteriores, e um dos que mais apresentaram projetos resolutivos para Teresina ao longo do seu período como legislador. E abraçar também o nosso amigo Teté, que é o César aqui de União, que nos acompanha também nessa jornada e que já aqui pela 2ª vez na companhia do Teté. Então um abraço e muito obrigado a todos, muito obrigado principalmente à nossa equipe.